Você já se perguntou qual é o verdadeiro propósito da vida? Ou por que tantas vezes parece que estamos apenas correndo atrás do vento, sem alcançar algo duradouro? O livro de Eclesiastes nos convida a explorar essas questões profundamente. Ele é como uma carta de alguém que já viveu todas as experiências possíveis e quer compartilhar a verdade sobre a vida. Hoje vamos mergulhar nesse livro fascinante e descobrir como suas palavras podem transformar a nossa maneira de viver. O autor de Eclesiastes é chamado de Coelete, ou o pregador, e muitos estudiosos acreditam que ele seja o próprio Salomão, filho de Davi, o rei mais sábio que já existiu. Salomão, que experimentou o auge da riqueza, do prazer e do poder, escreveu este livro em um momento de reflexão profunda sobre a vida. Ele queria entender o sentido da existência humana e as razões pelas quais o sofrimento e as dificuldades são parte de nossa jornada. A sabedoria que ele compartilha é fruto de sua experiência de vida. Apesar de ser identificado com Salomão, o autor fala de sua busca incessante por significado e entende que, sem Deus, nada do que buscamos tem valor duradouro. Sua jornada de vida é um reflexo da busca humana por respostas, algo que continua sendo uma questão central até os dias de hoje. Embora a tradição diga que Eclesiastes foi escrito por Salomão, o livro foi provavelmente compilado ou editado no período pós-exílio, entre os séculos 5 e 3 a.C. Isso se deve à sua abordagem filosófica, que é mais introspectiva e reflete um tempo de grande reflexão espiritual. Contudo, a mensagem central de Eclesiastes transcende qualquer época. A sabedoria encontrada nesse livro permanece atemporal. Eclesiastes é o 21º livro da Bíblia, posicionado entre Provérbios e Cântico dos Cânticos. Ele faz parte dos chamados livros sapienciais, que são escritos e que compartilham sabedoria e ensinos sobre a vida. Eclesiastes é um dos livros mais filosóficos da Bíblia e traz uma visão única sobre a existência humana. Eclesiastes começa com uma frase impactante: vaidade de vaidades, tudo é vaidade. A palavra vaidade, no contexto bíblico, significa algo vazio, transitório, sem substância real. É um convite para questionarmos as nossas prioridades e a maneira como temos vivido. Uma das mensagens principais do livro é que, sem Deus, todas as nossas conquistas e esforços são fúteis. O trabalho, a sabedoria, o prazer, a riqueza, tudo isso pode ser prazeroso e importante, mas no fim é passageiro. Salomão, ao longo do livro, faz uma análise profunda sobre a natureza efêmera das coisas debaixo do sol, nos lembrando que a verdadeira satisfação vem do reconhecimento da soberania de Deus. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Este versículo é um dos mais conhecidos de Eclesiastes e nos ensina que a vida é feita de ciclos. Cada momento tem sua própria estação. A sabedoria está em saber como viver cada temporada de nossa vida com sabedoria e confiança de que Deus está no controle de todos os momentos. Como o livro aborda o trabalho? Salomão também fala sobre o trabalho. Ele reconhece que o trabalho é uma parte essencial da vida, mas que sem Deus, ele não traz satisfação verdadeira. No capítulo 2, ele diz que o trabalho árduo, quando feito por conta própria, sem um propósito maior, é correr atrás do vento. Mas ele também afirma que o trabalho, quando visto como um presente de Deus, pode nos trazer alegria. A lição aqui é que devemos ver o nosso trabalho não como uma corrida insana por status ou dinheiro, mas como uma oportunidade de servir a Deus e a outras pessoas. Sobre riquezas e prazer. Salomão, tendo experimentado todas as riquezas e prazeres possíveis, nos lembra que estes não são a resposta para a vida plena. Ele acumulou tesouros, construiu grandes palácios, desfrutou de banquetes e prazeres, mas, ao final, percebeu que tudo era fútil sem um propósito eterno. Ele diz: quem ama o dinheiro nunca se farta de dinheiro.
As riquezas e o prazer são efêmeros, e a verdadeira satisfação vem de uma vida alinhada com os propósitos de Deus. O autor nos lembra de que o único caminho para uma vida com sentido e paz verdadeira é o reconhecimento de que Deus é soberano. A vida, com todas as suas alegrias e tristezas, precisa ser vivida em reverência a Ele. No fim, o que realmente importa é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. O autor fala vaidade para nos alertar sobre a fragilidade das coisas que valorizamos. Ele nos convida a olhar além das aparências e a buscar algo eterno. O livro é uma reflexão sobre como nossas ações podem ser fúteis se não forem centradas em Deus. Tudo o que fazemos sem Ele perde o seu verdadeiro valor. Já o capítulo 3 apresenta uma meditação profunda sobre o tempo. Ele começa com o famoso versículo: tudo tem o seu tempo determinado. A ideia central desse capítulo é que a vida tem suas estações, momentos de alegria e de tristeza, e que devemos aprender a viver bem em cada uma dessas fases. Sabedoria é saber o tempo certo para agir, esperar, rir, chorar e descansar. Eclesiastes fala diretamente a nossos dias. Vivemos em um mundo que nos ensina a buscar sucesso, fama e riquezas como a verdadeira realização. Mas como Salomão, muitos percebemos que essas coisas não preenchem o vazio. O livro nos ensina a encontrar alegria nas pequenas coisas. Um momento com a família, uma refeição simples, um trabalho bem feito, e a viver para a glória de Deus. Não podemos nos iludir com promessas de felicidade que o mundo nos oferece. A verdadeira paz e satisfação vem de confiar em Deus em todas as circunstâncias. Você está correndo atrás do vento ou buscando algo com significado eterno? Quando vivemos com Deus no centro, nossas ações, por menores que sejam, têm valor eterno. Se esta mensagem falou ao seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Dê um like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Vamos crescer juntos na sabedoria que vem de Deus.